aprender uma teoria é difícil, né? Mas as coisas estão organizadas numa teoria, né? Exige um certo desconforto ali de se familiarizar. Agora, lidar com Exatamente. o real é bem mais difícil, né? O caos, o ponto de Você, partida é o caos. você tem toda a razão. A teoria, ela nos conforta, né? Agora, o método dialético, vamos utilizar essa expressão, né? Ele nos incomoda. Ele nos incomoda porque ele provoca a teoria. Ele diz para a teoria, ô teoria, olha a realidade aqui, ó. Isso aqui não explica mais, É. né? É o que existe muito aí, muita teoria aí que o pessoal repete, feito papagaio, né? E que não tem mais nada a ver com o real, porque o real ele é uma explosão de novidade, né? Isso a gente tem que entender essa maravilha que é o real. A realidade ela é uma explosão de novidade e ela provoca a elaboração. É por isso que o positivismo ele é uma coisa, vamos dizer, plana, confortável, porque você não precisa lidar com o novo. Você só A repete, só regularidade, né? descreve. A normalização. Exato, você só descreve, só, né? Não incomoda. Isso que você falou, o caos, né? Isso tem a ver com essa complexidade, né, do sistema que é explicado pela, né? Quer dizer, não é que seja uma coisa irracional, né? Quer dizer, tem uma explicação racional, né? Quer dizer, a explicação racional é que nós estamos lidando com um sistema complexo. Aí entra elementos novos para nós pensarmos aquilo, né, que é do próprio objeto. Que objeto? O capital, né? O capital, ele se desenvolve, né? Complexificando-se, a gente vai utilizar até, a gente pode até, eu não tenho eu sou muito heterodoxo, eu vou assim, ter uma teoria da complexidade e tal, aí eu vou lá tentar entender o que essa teoria diz, entendeu? Porque ela lida com sistemas complexos, né? Aí tem uma teoria também, teoria do caos, aí eu vou tentar conhecer para ver o que ela pode estar contribuindo para que. Agora, fugindo sempre do irracionalismo. Quer dizer, o irracionalismo é que diz, não, isso daqui não tem explicação. Isso daqui é só contingência, né? É Só só imediato, né? acidental. Só É, imediaticidade, né? O exato. indivíduo, a Você fica na percepção. imediaticidade, aí como você não consegue explicar e você diz que é acidental, então você só descreve, tá bom. Então, a ciência se reduz meramente à descrição, né? Quer dizer, agora, explicar é uma operação mental muito mais, exige mais esforço do que descrever, certo? Do que descrever. Descrever é muito fácil, né? Você pode fazer literatura, né? Se você dominar muito as palavras, você descreve bem. Mas quem foi que disse que você explicou? Explicar é uma coisa mais difícil. Ele, né, agora, principalmente explicar na perspectiva dialética. Você pode explicar na perspectiva positivista, se você tiver elementos, né? Mas aí você bota tudo dentro da caixinha, né? Enquadra ali, bota, né? E às vezes para te tranquilizar, fica aquela explicação tranquila, né? Aquela explicação que geralmente é o que é do positivismo. Nas ciências sociais, ela é dominada pelo neopositivismo, né? Tem uma lógica formal, eles é uma operação realmente que tem até um certo rigor, né? Rigor formal, né? Que Uhum. você cria modelos. Isso é possível, sim. Agora, a questão da dialética, e é uma questão que eu, particularmente, né, na minha incompetência, porque isso aí exige talvez mais estudo, mais reflexão, né? Ela se põe hoje, né, de uma forma muito
muito forte, né? O próprio Rui Fausto, ele viu a necessidade de você ter que ele chamou, né? Você ter um- uma... Ele fez um esforço de tentar, né? De tentar, a partir de Marx, né? Tá pensando né? A partir da dialética, né? Tá pensando... é, tá pensando as mudanças, né? Do capitalismo, né? A gente vê o esforço dele, né? Tentando... E ali não é uma operação lógica. A gente vê, Rui Fausto é um logicista, tal. Não, ele lida com categorias, mas ali são categorias que não tem só forma, não, tem conteúdo e diz respeito, e tem conteúdo material ali, né? Aquela análise sobre as classes, sobre o Estado, ali tem um conteúdo material, tem mudanças, né, que ocorreram nessas formas, nessas categorias, que ele está tentando explicar através da dialética, porque ele via que era necessário você reestruturar a dialética. A dialética ela precisava ser né? Quer dizer, isso de um certo modo é um desafio, né? Você está para lidar com essas questões que estão sendo colocadas aí pelo capitalismo, né, capitalismo global, né, essas mudanças aí nas classes sociais, né, tem as classes sociais e o Estado, são duas áreas que ele, naquele volume 2 lá de Lógica e Política, né, que ele viu que a necessidade de estar fazendo um tratamento dessas duas áreas aí, né, e áreas que ele não conseguiu entrar, porque ele não era né, a área da crítica da economia política, que também a necessidade, né? Quer dizer, o capital não era mais suficiente, né? Embora fosse necessário para lidar com as questões novas aí né? E vários autores, Lukács reconheceu que isso, né? Quer dizer, era necessário escrever um novo capital, mas a gente não teve, né? A gente não teve cérebro, né? A gente não teve cérebro nem corpo para nesses últimos décadas de alguém que fizesse um esforço. É claro que você tem contribuições importantes, É. né, para pensar essas mudanças de fundo aí que, o- que estão acontecendo com o sistema, né? E ali a dialética ela surge como uma necessidade de estar pensando essas. E ele fez esse esforço dele lá. A gente fez leituras lá daquele capítulo sobre as classes sociais, a gente viu o esforço lá de estar pensando sem jogar fora, né? Jogar fora o bebê junto com água de banho, né? Ah, sim. Que aí é o grande esforço. E esse é a questão, né? Quando eu elaborei aquele texto lá sobre o conceito de trabalho uberizado, evidentemente ali é um texto heterodoxo, não é um texto ortodoxo, né? Hum. Porque, no fundo, você já deve ter percebido isso desde que eu participei da tua banca de tese, né? Que eu sou marxista, mas eu sou um marxista heterodoxo. Eu falo em coisas, né? Assim, eu utilizo categorias, conceitos como por exemplo, o conceito de precariado, né? Que eu abracei a meu modo, né? O precariado, proletaroide, agora gerontariado, né? Quer dizer, tá Uhum. pensando e contradições metabólicas, né? Que eu vejo que são elaborações de uma perspectiva heterodoxa, né? Para pensar, inclusive, essa questão da crise estrutural do capital, né? Uhum. Que, que a partir dessa categoria do Mesaro, você está pensando, né? Você está dando uma sistematicidade a essas mudanças, né? As mudanças
né, da totalidade, né, do sistema, né? Quer dizer, você tem mudança da Agora, sim, totalidade. essa é uma dimensão que o senhor trata que é muito importante. Inclusive, se o senhor puder inserir uma discussão, né, dessa dimensão sobre o trabalho uberizado, articular, porque a uberização, né, ela está nesse movimento, né, da crise sociometabólica do capital, essas contradições do mercado de trabalho, né, dessas formas aí que o senhor chama de formas excêntricas, né, elas estão nesse movimento, aí nesse contexto, né, esse é o plano de fundo, né, Eu queria o seguinte, e só já para concluir, para a gente fazer a leitura e os comentários, se você puder, né, dentro do teu tempo aí, do estudo de tempo, você escrever algumas linhas do que você acha importante estar na apresentação, Sim. que eu vou estar também elaborando a minha parte da apresentação e eu reúno isso tudo, né? E a gente escreve um texto conjunto, certo? Para a apresentação do texto principal, que são as minhas teses, e depois, a parte 2, os teus comentários, certo? Combinado. Então é isso, porque eu acho importante estar colocando essa questão dentro de um plano maior, né, que diga respeito a essas mudanças estruturais do sistema, né? Quer dizer, você tem de fundo, né, elementos que a gente pode estar, inclusive, pensando naquilo que seria, né, a própria forma valor, né, que explodiu, né? Essa ideia, né, que eu tenho de estar falando numa explosão da forma valor, né? Mas isso numa perspectiva dialética, né? Como é que ficaria isso, né? Quer dizer, explosão não seria o fenecimento da forma valor, mas é, a, é uma exacerbação da forma valor que ao se exacerbar ela se nega, né? Mas a negação é a forma é a forma no interior da qual ela vai se desenvolver, né? Olha só aí essa ideia né, de você ter uma crise da forma valor, né? Que aí você implode aí a forma salarial, implode a forma política, implode a forma subjetiva, né? Você tem mudanças nas mais diversas áreas assim da totalidade do capital. E isso a partir desse entendimento da forma-valor, né? Por conta dessa contradição interna do capital, né? Entre trabalho, né? Entre trabalho vivo e trabalho morto, né? Aquela tese. Aí tem a tese principal, né? Que a gente parte, que você tem que ter os princípios, né? Quer dizer, a explicação dialética ela tem que ter princípios. Ela não pode ser uma explicação assim meio vadia, entendeu? Que desvairada, né? A dialética não é uma vadia, né? A dialética ela tem princípios, né? E os princípios é esse: você pensar o capital como sendo o fundamento do sistema, e você tem leis, né? Que agora o fato é que esse sistema chegou, como o Rui Fausto colocou, e nesse ponto o Rui Fausto tem toda a razão, né? O sistema ele chegou a um ponto aonde ele se nega, né, na medida em que se afirma, né? Até porque ele não pode ser superado, né, a partir a partir de si mesmo, né? A superação ela é um ato histórico e essa é a questão do materialismo histórico, né? Quer dizer, o capital ele não pode ele não pode negar a si mesmo, embora ele tenha contradições internas, né? Aonde ele nega a si mesmo, mas isso numa forma, vamos dizer, numa forma ideal, né? Uma forma ideal. Isso é que é interessante essa elaboração para você pensar, né? Quer dizer, aquilo que o Rui coloca, né? A negação do capitalismo no interior do próprio capitalismo.
né? Uma coisa que ninguém, só ele, eu não vi ninguém, só quem leva mais a sério um pouco isso, que fez referência, foi a Leda Paulani, né? Esse pessoal da USP, né? Foi Eleutério Prado, que era o pessoal da USP, próximo a ele, né? Que respeitava muito a produção do Rui Fausto, né? Mas o Rui Fausto hoje ele é um autor esquecido. Morreu em Paris, né? E exilado, né? Exilado da nossa mediocridade ontológica, né? Então, aquilo que ele elaborou, aquilo dali, quem é que discute isso aí? Eu estou dizendo porque eu acompanho muitos livros, né? O que se vende, o que se publica, eu estou sempre assim ligado nas editoras, nos textos, né? Eu estou sempre, né? E eu vejo que essas coisas no Brasil, eu não sei como é que está aí nos outros países, né? Mas eu acho que nos outros países talvez esteja até pior, né? Porque a tragédia do Ocidente, do Ocidente alargado, né? Ela é muito maior aí no núcleo do que nas periferias, né? Basta ver a questão da alienação aí política, né? Mas é isso, eu vou estar na apresentação fazendo algumas considerações, você também manda aí, se puder mandar, eu incluo, a gente faz uma apresentação conjunta e lançamos aí o nosso torpedo, né? Excelente. Bom, vamos lá, Eziel, nós estamos aqui, né, já na verdade é o seguinte, nós já estamos na reta final do capítulo 6º inédito. Por uma questão muito simples, né? Nós estamos aqui no parágrafo 485, né? Espera que eu estou com um gato aqui perto de mim. Ele está participando aí das leituras marxistas, né? Ele está querendo participar, mas ele ainda não tem, ele querendo ficar em cima do teclado, né? Aí ele quer teclar aqui, mas não dá, ele tem que ter, tem. Aí eu chamei a Celeste aí para estar. Não, é só ele que está. Bom, 485 é o parágrafo, né? Que o Marx ele vai fazer aqui ele vai fazer a crítica dessa mania de determinar o trabalho produtivo e improdutivo pelo seu conteúdo material. Ele vai fazer uma crítica aqui no parágrafo 485. Eu não sei se nós chegamos a ler o 485, né? Tem um 486, né? Onde ele prossegue essa reflexão dele, porque ele está discutindo trabalho produtivo e improdutivo. Então, é uma discussão final que ele do capítulo 6º inédito, né? Dessa parte, né? Dessa parte, porque ele ao acabar essa discussão, tem uma seção aqui, a 487, que é o produto bruto e produto líquido, que eu vou sugerir que a gente pule e vá direto para 489, que é uma discussão sobre, intitulada Mistificação do Capital, etc., que parece ser muito interessante, que é a discussão que ele vai fechar essa parte 2 do capítulo 6º inédito, que é a parte que diz respeito à produção e reprodução de toda a relação por meio da qual esse processo de produção imediato se caracteriza como especificamente capitalista, né? Então, quer dizer, tem a parte 1, que é mercadorias como produto do capital, tem a parte 2, aí sim, essa é a parte 2, a produção capitalista é produção de mais valor. Então, nessa parte 2, ele discutiu a questão da subsunção formal e real do trabalho capital, discutiu o trabalho produtivo e improdutivo, é isso que nós estamos concluindo, né? E tem a parte 3, que é um ponto onde ele diz que produção e reprodução de toda a relação, por meio da qual esse processo de produção imediato
se caracteriza como especificamente capitalista. Que é uma parte, essa parte 3 é uma parte muito pequena, né? O produto da produção capitalista não é apenas mais valor, é capital. Quer dizer, essa parte última, essa parte 3, ela é muito pequena, ela tem aqui três páginas. Então, isso tudo só para dizer que nós estamos já concluindo essa discussão do trabalho produtivo e improdutivo, né? Que é uma discussão que o Marx ele nem incluiu no Capital, não achou necessário, né? Porque essa discussão também ela se encontra na teoria da mais-valia, ela se encontra aí em todo o livro 1, né? Você tem ali elementos para tá, né, conceituando o trabalho produtivo, né? Aqui ele só reforça, né? Como esse capítulo 6 inédito ele ia ser uma ponte do livro 1 para o livro 2, então ele achou que esse manuscrito ele poderia ficar fora, porque ia alongar muito a narrativa e ia transgredir o método de exposição, porque a exposição ela não pode, ela tem que ter muito cuidado na exposição. A exposição ela tem que ser fluida. Se você tiver muita coisa, muita lantejoula e ornamento, a coisa ali fica, né? Ela não consegue fluir. É por isso que o Marx, esse capítulo 6º, ele preferiu deixar de lado, embora seja muito rico em termos da explicação de categorias. Então, nós estamos aqui fechando a produção capitalista é produção de mais valor, né? Que é a grande tese do Marx, certo? A grande tese do Marx é essa. Se alguém perguntar qual a grande tese de Karl Marx, é que a produção capitalista é a produção de mais valor. Pronto, aí já ele ganharia o prêmio Nobel só por isso, né? Se houvesse prêmio Nobel de Ciências Sociais e o prêmio Nobel fosse numa sociedade comunista, né? Quer dizer, a produção capitalista é produção de mais valor, né? Agora, ligada à produção de mais valor, você tem essas problemáticas, essas duas grandes problemáticas que ele discute, né? Que no fundo são problemáticas que diz respeito à teoria do capital, né? Quer dizer, a questão da subsunção e a questão da distinção entre trabalho produtivo e improdutivo, né? Isso é que é interessante, essa elaboração dele, né? Naquilo que é essencial, né? Pronto, naquilo que é essencial, só para você ver onde é que a dialética está presente, né? A dialética está presente nesse texto porque o autor ele se detém no essencial, né? Então, isso é que é fundamental, né? E aqui, nesse 483, que a gente... Aí eu não sei se o Eziel lembra, se a gente parou num 485 ou num 486. Eu acho que a gente chegou até o 48. Terminamos de ler o 484, né? 484, né? Nós terminamos, né? Então, o 485 não, né? Não. Pronto, que é muito interessante aqui, porque ele vai identificar uma concepção fetichista, né? Mas vamos lá, então, vamos ler. A gente vai fazer assim, ó, se você não se importar, você está com o texto em mãos? Sim. Você fazer, então, a leitura, assim, uma leitura do ponto 1, ponto 2 e ponto 3, certo? Fazer uma Certo. leitura assim ampla, aí a gente pode comentar amplamente algumas passagens que nós considerarmos interessantes. A gente já avança bastante. Você já leu o parágrafo, aí o 485, eu estou acompanhando aqui, a Isabela deve estar acompanhando lá, tal, né? Porque isso aqui é muito objetivo. O Marx, ele está... O que é que ele vai fazer? Ele vai tentar exatamente fazer a crítica dessa mania. Ele utiliza o termo mania de determinar o trabalho produtivo e improdutivo pelo seu conteúdo material, né? Quando a questão ela é de outra natureza, né? É a forma e não o conteúdo, né? Vamos lá. A mania de determinar
o trabalho produtivo e improdutivo pelo seu conteúdo material provém de 3 fontes. A concepção fetichista peculiar do modo de produção capitalista e decorrente de sua essência, que considera as determinações formais econômicas como o ser mercadoria, o ser trabalho produtivo, etc., como propriedades inerentes em si e por si aos outros portadores materiais dessas determinações formais ou categoriais. 2. Que, considerando o processo de trabalho como tal, só é produtivo o trabalho que resulta em produto material, pois trata-se aqui apenas de riqueza material, que no próprio processo de reprodução real, considerados seus fatores reais, há uma grande diferença no que diz respeito à formação, etc., de riqueza entre o trabalho representado em artigos reprodutivos e outros representados em meros artigos de luxo. Certo, exemplo agora, vamos lá. Aí eu queria dar os exemplos, né? Exemplos. Para mim, não faz absolutamente nenhuma diferença se compro calças ou se compro tecidos e contrato um alfaiate e pago o seu serviço, ou seja, seu trabalho de alfaiataria. Se as compro de um alfaiate comercial, é porque são muito mais baratas. Em ambos os casos, transformo o dinheiro que gasto em um valor de uso, que devo dedicar ao meu consumo individual para satisfazer minha necessidade individual, não em capital. O alfaiate diarista presta-me o mesmo serviço, quer trabalhe para mim na alfaiataria, quer em minha casa. No entanto, o serviço que o alfaiate diarista, empregado de uma alfaiataria comerciante, presta a esse capitalista, consiste no fato de ele trabalhar 12 horas e receber apenas 6, etc. O serviço que ele presta consiste no fato de trabalhar 6 horas gratuitamente, que isso assuma a forma de confecção de calças apenas oculta a transação real. Então, logo possa o alfaiate comerciante procura transformar novamente a calça em dinheiro, isto é, em uma forma que desapareceu completamente o caráter determinado da alfaiataria. E o serviço prestado se expressa no fato de que um thaler se tornou 2. Certo, vamos ainda ler aqui o serviço. O serviço é apenas uma expressão para o valor de uso particular do trabalho, na medida em que não é útil como coisa, mas como atividade. Dou para que faças, faço para que faças, faço para que des, dou para que des. São aqui formas absolutamente equivalentes da mesma relação. Enquanto na produção capitalista, dou para que faças, expressa uma relação muito específica entre riqueza objetiva e trabalho vivo. Como relação específica entre trabalho e capital não está contida nessa compra de serviços, ou está completamente extinta ou não existe. É claro que é a forma favorita de Batista Sé e consortes de expressar a relação entre capital e trabalho. O trabalhador também compra serviços com seu dinheiro, que é um tipo de gasto, mas não uma maneira de converter dinheiro em capital. Ninguém compra prestação de serviços médicos ou jurídicos como meio de transformar o dinheiro assim gasto em capital. Grande parte dos serviços pertence aos custos de consumo de mercadorias, como o da cozinheira. A única diferença entre capital produtivo e improdutivo é se o trabalho é trocado por dinheiro como dinheiro ou por dinheiro como capital. Por exemplo, no caso do trabalhador autônomo,
artesão, etc., de quem compra a mercadoria, a categoria está fora de questão, porque não há troca direta entre dinheiro e trabalho de qualquer tipo, mas entre dinheiro e mercadoria. Beleza, olha só, fechamos aqui o 485 e essas passagens aqui são clássicas, né, Zé? Inclusive Assim, você já deve conhecê-las muito bem, porque você já fez, né? Nós já fizemos reflexões sobre isso. Você quer comentar? o Marx, ele vai retomando, né, esses elementos da discussão de uma forma cada vez mais enriquecida, né, com elementos, com abordagens um pouco diferentes, né, ele vai fazendo diferenciações no mesmo tratamento, né, e isso vai enriquecendo as considerações. O que eu vejo aqui, né, nesse esforço, né, de colocar novamente essa distinção do trabalho produtivo e improdutivo, né, é justamente o mesmo esforço que ele faz quando ele elabora, né, a categoria capital, né, para representar o movimento de um modo de produção hegemônico, né, que organiza a sociedade, as classes e tudo mais. Ou seja, a economia política clássica, né, liberal, clássica, burguesa, ela tem uma concepção aí também fetichista, né, no sentido de que ela olha os elementos que são parte da organização da economia política como se fossem coisas, né? E esse conceito de trabalho produtivo e improdutivo também, que é discutido já desde ali Quesnay, né, os fisiocratas ali clássicos ali antes de Adam Smith, né, depois retoma também, retomado por Adam Smith, é uma discussão que ela toma aprimoramentos, né, por exemplo, que você compara os fisiocratas ali, Quesnay, com Adam Smith, depois o Adam Smith com o David Ricardo, você tem essa mesma categoria, né, ali por séculos ali sendo aprimorada, né, mas ainda com imprecisão, né, até David Ricardo tinha imprecisões, e aqui o Marx, ele traz a precisão, né, nessa abordagem da crítica da economia política, né, que não é uma questão, é o conteúdo material, é a natureza da atividade que vai determinar o que é produtivo e improdutivo, né? O sentido dessa categoria, ela está determinada pelo modo de produção hegemônica, que produz mais-valia, né? Então, essa categoria, ela também passa a ter como essência, né, digamos assim, a sua compreensão depende da concepção das relações de produção, né? É uma categoria que se entende a partir das relações de produção, né, a forma como a riqueza é produzida e distribuída na sociedade, na organização social. E esses aqui, eu acho que são os exemplos que o Marx usa, né, porque ele fala de trabalhos que é o mesmo tipo de trabalho, é o mesmo tipo de produção, né, por exemplo, a alfaiataria, né, ali o mesmo trabalhador, a mesma atividade, né, ela pode ser produtiva ou improdutiva, depende da relação social que ela está inserida. Se ela tiver inserida ali, né, como ele coloca aqui no final do trecho, né, dessa passagem aí 485, né, o exemplo do trabalhador artesão ali, o trabalhador autônomo, você tem uma relação de circulação que não é capitalista, né? Você tem um trabalhador que presta serviço diretamente ao consumidor. Não tem intermediação capitalista, comprou na força de trabalho, né? Para explorar a mais-valia, né? Para explorar a força de trabalho num processo de produção de mais-valia, né? Agora, quando esse mesmo trabalhador ele é contratado por uma empresa que detém os meios de produção, né, nessa relação social específica, né, onde o trabalho se confronta com essa forma, né, social, o capital como forma social, né, e ele produz a riqueza, né, ele
eles se inserem numa relação de produção de mais-valia, né? Você tem vários elementos ali que são pressupostos dessa relação capitalista, né? Então, são esses elementos da relação social que vão caracterizar o que é produtivo ou improdutivo, não é a natureza da atividade, não é a natureza do produto, né? Então, é a relação social que é o elemento central da abordagem do Marx para trazer a precisão das categorias, né, professor? Perfeito. Perfeito. Você realmente colocou coisas muito interessantes, porque é exatamente isso, né? Agora, o interessante é que o Marx está tratando de algo que, na época dele, talvez fosse marginal, que é a questão dos serviços, né? Mas que hoje ela, ela ganha uma importância tremenda, Exato. né? E aqui, ele já matou a cobra, né? Porque ele já colocou em termos até metodológicos, como você disse aqui, olha, né? O princípio é a relação social de produção, né? É a forma social, não é o conteúdo material, né? Isso aqui é o determinante, a forma social, né? Isso é muito interessante, porque eu estava pensando aqui, você estava falando, eu estava pensando, e aí o risco da gente tá lendo e eu vou levantar essa lebre aqui, vamos ver o que é que vai dar. É a questão do trabalho do motorista de Uber, né? Do motorista de Uber. Se você for fazer uma análise assim, qual a diferença do motorista de Uber para o taxista? Vamos pensar que, quer dizer, se você for olhar assim, você tem duas figuras. Se você olhar de longe, né, são indistinguíveis, né? Todos dois eles prestam serviço de transporte individual nas cidades, né? Mas a questão que fica é o seguinte, né? Quer dizer, você tem aí e a forma social, né? Essa é a tarefa, né? Como é que se analisa essa forma social? Fazer uma análise dessa, né? Porque o Marx ele colocava aqui o serviço, e inclusive ele colocava aqui em itálico, né? Porque esse itálico que está na tradução aqui é do Marx, certo? O Marx ele tinha essa mania de colocar itálico. Então, os tradutores eles foram muito cuidadosos. Então, todo itálico que você vê aqui realmente é do autor. O serviço é apenas uma expressão, né, para o valor de uso particular do trabalho, na medida em que não é útil como coisa, mas como atividade. Essa frase aqui, ela é muito poderosa, entendeu? É muito interessante. O serviço é apenas uma expressão. É interessante que antes ele falou aqui que isso assume a forma de confecção de calça apenas oculta a transação real. Quer dizer, você está lidando aí com ocultismo, você está lidando aí com o fetichismo, com, a, é, com aquilo que oculta. Quer dizer, o que oculta, isso é comum na sociedade onde predomina as relações sociais de produção capitalista. O que é que predomina? O ocultismo, o fetichismo, né? Ah, se oculta essa forma social, que é o capital. Esse Né? fetismo, né, professor? Ele seria como assim, ó, uma coisificação das formas sociais, né? Que trabalho produtivo e produtivo, por exemplo, em essência, é uma forma social. E É, é interessante, você falou em coisificação,
E fetichismo e coisificação são duas coisas diferentes, mas que são complementares, entendeu? Porque a coisa ela é fetichizada, né? Agora, quando você fala coisificação, você fala uma coisa muito forte, porque a coisa é aquilo que conduz o sujeito. E, na verdade, isso é o capital, né? Na verdade, isso é o capital. Quer dizer, o sujeito é conduzido pela coisa. Quer dizer, essa coisa é a forma social, né? É as relações sociais de produção, né? E é aquilo que, na verdade, interessa, né? Quer dizer, o que interessa não é o conteúdo material, porque você vai ter, você pode ter até diferenças, mas aquilo que de fato, né? Essa atividade, né? Essa atividade que ele diz aqui, né? Na medida em que não é útil como coisa, mas como atividade, né? Quer dizer, essa atividade de produção de mais valor, né? É o que diferencia isso que você deu o exemplo, dá o exemplo aqui do alfaiate, né? Quer dizer, os dois fazem a mesma, né? Eles têm o mesmo processo de trabalho, né? Mas um tem um processo de valorização, o outro não, né? Ali você é valor de uso, aqui é valor de troca, né? E isso daí é que faz a diferença, não é? Não, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? E não é a mesma coisa, porque a coisa está lá onde você tem processo de valorização, né? Quer dizer, isso a gente vê e isso não interessa o conteúdo material, né? O fato de ser no serviço, o fato de ser na indústria, o fato de ser na agricultura, né? Ah, que é indústria também, né? Quer dizer, a indústria, basicamente, você tem duas, né? Essa coisa de setor primário, secundário e terciário, essa coisa é meio furada, eu acho. Porque o que você tem é o seguinte: indústria e serviços, que também é uma indústria, não deixa de ser. Quando o capital entra, se transforma numa indústria. Você tem a indústria da educação, a indústria da saúde, a indústria do entretenimento, que são serviços, né? E a indústria do transporte individual, né? Nas cidades, por conta dessas, né, disso que a gente estava falando aí do motorista, né, que quando ele é taxista, aí não é indústria, no meu entender, porque o taxista eu vejo como um artesão, eu não sei se você concorda. E já o motorista da Uber, eu não posso ver como artesão, eu já vejo como uma figura meio exótica, que eu poderia dizer, ali é um trabalhador assalariado, né? Mas é exótico, que é uma forma exótica, não é aquela forma que a gente tem numa, né? Quer dizer, agora a própria forma capital, ela, né, quer dizer, ali você tem um serviço, mas a forma capital, como é que ela opera nessas condições? Aí é que é a questão, né? Quer dizer, como é que se dá o processo de valorização? Porque o processo de trabalho, ele, ele, ele é, ele é muito parecido, embora tenha algumas diferenças, né? Mas é muito parecido entre você tá entrando no táxi, está entrando no Uber, né? Embora na Uber você sabe que ali tem um elemento, né? Aí é que entra a questão de você estar, né? Quer dizer, um elemento do processo de trabalho, né? Que funda, que dá né? Que promove uma alteração qualitativamente nova, né? Ah, e que funda um processo de valorização, que é o aplicativo.
Eu não sei se você concorda com essa análise, mas eu estou tentando fazer esse exercício a partir de um serviço, né? Quer dizer, eu estou tentando ver atividade, eu não estou vendo meramente a coisa, vamos dizer assim, o valor de uso particular do trabalho, né? Quer dizer, o valor de uso particular do trabalho é que eles prestam um serviço ali de transporte individual, certo? Mas e a atividade? Como é que, né? A atividade no sentido da forma, né? Das relações sociais de produção, vamos dizer, ali você tem uma produção do capital? Tem, mas como é que é essa produção do capital? Essa é a questão que está, né? Agora, bota ocultismo nisso, porque a ocultação ali, ela é muito mais profunda do que nas condições, por exemplo, de um, de um alfaiate, é, de um alfaiate assalariado, né? De um É, alfaiate diarista, entendeu? Quer é, tem, dizer, tem é muito muito, mais tem muitos profundo. elementos novos, né, para ocultar ainda mais a relação. Eu acho que o senhor partilha do mesmo entendimento, né? O trabalho uberizado é uma relação capitalista de trabalho, né? Mas esses elementos, eles aparecem como muito mais turvos, né? Os elementos ali da relação capitalista, porque, né? Aqui o próprio Marx ele está fazendo a distinção, né? O alfaiate ali que você tem uma forma de trabalho que não é uma forma propriamente capitalista, né? Nem toda forma de trabalho é capitalista, digamos assim, né? E aí você tem essa forma uberizada que ela tem facetas, né? De formas de trabalho que não são capitalistas. Não é uma forma evidente, né? Digamos assim, mesmo que a forma, digamos assim, a forma clássica, né, que o Marx trata, né? É, ela tem elementos de ocultamento, né? Mas a forma uberizada, que é uma coisa que acho que talvez o Marx nem imaginava, né? Que ela se organizaria, porque, claro, você não tinha nem tecnologias, né? Nem nenhuma evidência dessas tecnologias. Isso demanda também o desenvolvimento de forças produtivas específicas, né? Que quando Marx elaborou, elas não tinham apontado ainda é, esse desenvolvimento, né? Mas, assim, ela é uma forma de trabalho que se organiza a partir de um determinado desenvolvimento das forças produtivas também, né? Que é uma coisa nova. Então, existem elementos novos, né? Mas, assim, no meu entendimento, esses elementos novos, eles não chegam a colocar a forma de trabalho uberizado fora da relação de capitalista, né? Eu acho que o senhor partilha desse entendimento, né? É uma relação capitalista, mas ela tem de fato, né, elementos aí que tornam ainda mais obscuros, né, a compreensão da forma É, social. exatamente, exatamente. Tem uma passagem aqui, uma passagem que você leu, que é a última, que ele diz assim: a única diferença entre trabalho produtivo e improdutivo é se o trabalho é trocado por dinheiro, como dinheiro, ou por dinheiro como capital. Quer dizer, essa diferença aqui, se nós dissermos que o trabalho uberizado é um trabalho capitalista, né? Assumindo que é um trabalho capitalista de forma exótica, a gente está pensando então já numa forma excêntrica, exótica, aquilo que, né, quer dizer, tem elementos lá, quer dizer, o dinheiro, o trabalho, ele é trocado por dinheiro como capital. Agora, como é que se opera essa questão do trabalho ser trocado por dinheiro como capital, né? Nesse caso específico, e você tocou no ponto aí que é fundamental, quer dizer, você tem o aplicativo, né? Quer dizer, a tecnologia é, do aplicativo, né? Tecnologia informacional, todo aquele sistema que permite, né? Esse tipo de contratação de serviço, porque, na verdade, ali
o motorista ele assina, tem ali um termo de compromisso entre ele e a Uber, tal, para ele estar utilizando aquele aplicativo, né? Quer dizer, essa troca, né? Do dinheiro como capital, ela também é uma troca exótica, né? Porque você não tem nesse caso, e aí é uma questão que eu tenho colocado a partir das leituras aí do Francisco de Oliveira, né? Você não tem as categorias clássicas, né? Quer dizer, você não tem capital variável, né? Você não tem capital variável, né? Se que nesse ponto, então, se você não tem capital variável, como é que fica então essa relação salarial, né? Quer dizer, isso que é interessante, né? Quer dizer, esse é o elemento do exotismo, né? Você não tem capital variável, evidentemente, você tem capital constante, mas esse capital constante não é aquele capital constante, porque o carro é do trabalhador, que quer dizer, você tem uma série de elementos onde é que entra a Uber, que é a empresa capitalista, né? Quer dizer, você tem aí uma relação nova, né? Que faz com que as categorias elas se transfigurem, né? Quer dizer, implode o capital variável e implode, evidentemente, aí também a jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho, ela bom, a jornada de trabalho no sentido daquilo que você possa ter, né? Ter lá no livro 1 do Capital, né? Onde você tem um tratamento sobre o que é a jornada de trabalho, né? Onde você tem lá o trabalho necessário e o trabalho excedente. Quer dizer, aí como é que fica a questão do mais-valor, né? Quer dizer, eu, particularmente, eu posso estar enganado nas minhas especulações dialéticas, mas tem que especular, né? Tem que especular, porque nós estamos lidando, na verdade, com serviço, é um serviço, né? E é no serviço que o capital fez essa revolução. Mas isso não é novidade, porque o Marx e Engels já falavam, né, que o capitalismo ele revoluciona constantemente as condições de produção, né? Então, esse revolucionamento ele se dá nos serviços, né? O surgimento das plataformas, dos aplicativos, dessas formas né? Essas formas de implicação laboral, né? Elas vão exigir um exercício, né? Categorial, onde tenha que estar, né? Quer dizer, depois de eu falar de toda essa devastação dessas categorias, você pode estar perguntando, pô, professor, então o que é que ficou aí da forma capital? Realmente a forma capital ela fica, né, aquilo, né, que o Francisco de Oliveira falava, trabalho abstrato virtual, né? Ele nunca explicou assim porque o Chico ele era muito ensaísta, né, no final da vida ele não estava afim de aprofundar muitas coisas, mas ele tinha umas sacadas assim, e nesse ensaio O Ornitorrinco, né, ele fala esse conceito de trabalho abstrato virtual, né? Quer dizer, esse virtual ele é exatamente ah, essas formas exóticas, né? Essas formas exóticas, essas formas que parecem ser, mas não são, né? Porque o virtual ele também tem isso, né?
Ele é aquilo que é, mas não é, que está, mas não está, tem outra, né? Você tem bom, enfim, você tem uma mudança aí na morfologia da exploração. Você admite que existe exploração, porque trabalho capitalista. Se você falar em trabalho capitalista, você tem que falar em exploração, você tem que falar em produção de mais valor. A não ser, porque ficaria muito estranho ser trabalho capitalista que não tenha esses princípios, né? Agora, a forma como vai se dar é essa discussão que a gente está fazendo aqui, né? É a forma que diz respeito a algo que o Marx, na época, como você colocou, né, jamais poderia tá especulando, né? Porque isso diz respeito, né, a esse desenvolvimento tecnológico que causou esse terremoto nessa relação entre capital e trabalho, né? Você tem um verdadeiro terremoto, mudança assim, é, qualitativamente nova no aspecto de pensar, inclusive, essa questão da forma, né? De como vai se dar, por exemplo, isso daqui, né? Esse dinheiro como capital, né? Esse dinheiro como capital. Se a gente for pensar, por exemplo, aquilo que é né, o que se paga, né? Que se paga, né? Aquela renda lá do motorista da Uber, né? Uma renda que eu até falo, é uma renda salarial, mas não é salário, é uma forma, salário, mas não é salário, ali tem, né, quer dizer, tem alguns elementos ali né, que é elemento de uma coisa, né? Vamos entender isso. Coisa é aquilo que conduz o sujeito, né? Quer dizer, e essa coisa que conduz o sujeito é exatamente esse elemento dado pelo próprio algoritmo, pelo próprio aplicativo, pela própria condição de ele não ter o controle, né, das condições de produção, né? Quer dizer, é um elemento, esse elemento do aplicativo, né, que a marca Uber, né, quer dizer, a marca Uber, né, que aí é diferente, por exemplo, do taxista. O taxista, ele não tem essa marca porque ele tem uma licença dada pela prefeitura para poder ser aquele serviço e pronto, ele está, né, são outras condições. Agora, no caso da quem entra nessa, quem assina aquele termo de compromisso e passa de um certo modo a exercer essa atividade, né, ele entra nesse universo onde você tem, né, essa figura, né, que é que é o aplicativo, mas não é o aplicativo, né? O aplicativo é a forma tecnológica, né? Você tem a empresa capitalista, né? Tem a marca lá da empresa capitalista, tá? Então, isso é que é o elemento que vai se colocar, né? Inclusive, entre o sujeito, né? E o cliente, né? Isso é até interessante, é uma intrusão, que se dá de forma tecnológica, né? Isso é que é interessante, quer dizer, que é uma coisa nova, né? Que faz com que alguns autores falem isso em feudalismo tecnológico, porque você tem algo muito parecido com a corvéia, com a forma da renda, né, que havia, no caso, a relação do servo com o senhor feudal,
né? Que você tinha uma relação ali que é claro que na época não havia aplicativo, né? Mas o servo sabia que ele tinha que uma parte, né? Uma parte daquele, né? Que ele produzia ia para o seu feudal. Então, o fato é que essa intrusão tecnológica, ela, ela é uma coisa que conduz o sujeito. Aí vem todos aqueles elementos que fazem com que, né, o comportamento do sujeito ele esteja mais para o alfaiate diarista do que para o alfaiate artesão, né? Quer dizer, esteja mais toda aquela relação, inclusive, de uma indignação, de estar sendo explorado, de que aquilo quer dizer a perda, né? Você tem elementos aí de um estranhamento, né? Isso é interessante. Tem toda a relação capital. Você tem estranhamento, você tem coisificação, você tem fetichismo, você tem subsunção, né? Isso é que é interessante. Todos os pedaços da relação capital estão ali presentes, né? Isso é que é O senhor interessante. identifica a subsunção, professor? Hã? O senhor identifica a subsunção Sim, na relação brasileira? a subsunção ela se dá, a subsunção real, ela se dá onde tem tecnologia, né? E ela também se dá, é formal e real. Ela também se dá no caso da renda, né, salarial, aquilo que eu discuti lá naquela discussão, tal, né? Quer dizer, você tem um elemento formal, né, na medida que ele assina o termo de compromisso, certo? Ali já é uma subsunção formal, né? Ele assina o termo de compromisso para poder usar Mas aquele aplicativo. e quanto à dimensão trabalho produtivo e improdutivo para fazer essa precisão, né? Porque tem a diferenciação entre Mas você acha que é subsunção e produtivo ou subordinação. improdutivo? Essa é a questão que eu estou colocando, né? Porque, porque é uma problemática que o senhor também já vem considerando, né? Mas esse é o ponto, né? A subsunção é uma categoria que, assim, o entendimento que a gente tem até então é que ela está delimitada ao campo da produção do mais valor, né? E nem toda forma de trabalho ela produz mais valor, mesmo que ela seja uma forma capitalista, né? Por exemplo, os assalariados da circulação de mercadorias, é complicado dizer que eles estão diretamente subsumidos, né? Porque envolve... Eles são improdutivos, exatamente. O entregador Eles já são é outra relação. subordinados, né? É, exatamente. O entregador é outra relação, né? Estou falando do motorista de Uber, né? Estou falando desse tipo, porque o entregador é muito mais fácil, a análise, no meu entender, certo? É muito Uhum. mais fácil porque ali você tem uma relação ele é um entregador de mercadoria, né? Ele é entregador de mercadoria por meio de aplicativo. Aí você tem lá né? Mas ali é um trabalho improdutivo, né? Agora, veja bem, isso aqui é um diálogo. A gente leu sobre essa parte do serviço, a gente está tentando utilizar um exemplo exótico. A gente poderia estar falando de uma coisa até mais fácil, mas a gente está procurando mais difícil. Você está pensando, por exemplo, no caso desses trabalhadores, né? Motoristas de aplicativo, né? Da Uber, que é uma empresa capitalista que tem lucro, né? Agora, a questão que você coloca, eu acho que é uma questão interessante. Mas e aí? É produtivo ou improdutivo? Né? Quer dizer, você tem produção de mais valor? Como é que você pode ter produção de mais valor se você tem a subversão, né,
daquelas categorias, capital variável, jornada de E é trabalho. exploração ou é expoliação, né? Essa aqui é a É questão. exploração ou expoliação, exatamente. Essa questão é boa. Essa é a questão. Mas, e se nós colocarmos essa pergunta de outro modo? É exploração e expoliação. Porque aí você teria que pensar no aspecto de que, é claro, né, que eu estou considerando aqui que, na verdade, tem mais elementos de expoliação, até para pensar na questão do servo, né? Do servo, se a gente for pensar aquele pessoal que pensa, fala nesse feudalismo, neofeudalismo, né, tecnológico aí e tal, aonde as relações de Tecnofeudalismo, né? Hã? Tecnofeudalismo, né? Um tecnofeudalismo, né? Seria, que é muito falado aí, que eles utilizam, eles preferem falar em tecnofeudalismo do que em tecnocapitalismo, né? Mas o tecnofeudalismo talvez só para expressar mais esse predomínio aí de uma expoliação, de uma apropriação, né? Agora, eu acho que é uma questão a ser refletida, porque tudo mostra que as coisas não são o que parecem ser. Elas tipo assim, você tem, na verdade, aí uma coisa certa. A Uber é uma grande empresa capitalista. O lucro dela vem do quê? Né? Vem do quê? Né? Vem dessa operação, mas evidentemente que por trás do aplicativo mas o você senhor falou de uma coisa que é intrigante, né, na empresa Uber, né? Porque se a gente pega na maior parte do mundo, ela, assim, o lucro operacional, pelo menos até onde eu vi, né, os dados assim que eu consegui ver que eram divulgados em relação à questão da lucratividade da Uber, é que o operacional dela era sempre negativo, assim, né? Às vezes um país ou outro tinha um resultado ali positivo, né? No sentido do que entre o que ela gastava e o que ela tinha de receita, né? Mas no global o lucro dela é financeiro. Olha que coisa. Isso é interessante, isso é interessante. É financeiro. Agora, é claro, que Esse é um empresa dado, hoje né, não curioso, porque, de fato, ela é uma empresa que ela alavanca muito financeiramente. E operacional dela, exato. digamos assim, ela não é empresa lucrativa. E é a natureza de muitas empresas do capitalismo contemporâneo. Grandes empresas que Sim, têm, né, que no operacional elas não dão, mas elas são muito grandes, muito robustas. E elas Sim, as têm empresas essa alavancagem aí de ganhos que é no o mercado capital financeiro, zumbi, né? né? É o capital zumbi. É o capital zumbi. É o Isso capital mostra, de fato, essa condição, né, é, de um ganho ali parasita, né? de um ganho de parasita e de uma expoliação que, na Espoliação. verdade, é o que predomina num aspecto específico daquele processo de valorização, mas é uma valorização fictícia. E aí você tem que trabalhar com essa. Eu penso que aí tem as categorias né? Porque se é trabalho capitalista, você tem que ter processo de valorização. Se você falar que é trabalho capitalista, você tem que assumir as consequências dessa afirmação. E as consequências é dizer, agora, você pode falar que é um processo de valorização fictícia, no sentido de que essa expoliação ela se dá em cima, né? Ela se dá em cima de certas condições que se parecem, né? Que tem as características mesmo de uma exploração, entendeu? Eles têm assim algumas características, mas é que no fundo você agora tem uma discussão muito curiosa, mas não produz, quer dizer, é um serviço, né? Como é que se dá a produção de mais valor no serviço, né? Quer dizer, porque você não tem né? Você tem uma atividade, você não tem um produto, né? Quer dizer, você tem uma atividade que é
a prestação de um serviço de transporte individual, né? E que a partir dali você valoriza. Como é que você valoriza um capital que não é um capital no sentido de um capital variável, que você paga um salário para um cara que produz um produto que é vendido no mercado, tal? Não é bem assim, né? Quer dizer, você tem, mas ali você tem, na verdade, uma outra operação, né? Se a gente for pensar a empresa da Uber, né? Que a gente pensa a Uber como só os motoristas, mas você tem todo uma organização, né? Que tem que organizar, né? Que tem por trás, né? Por trás do aplicativo, né? Você tem mais ali de alta composição orgânica, né? Quer dizer, é muito provável que a taxa de lucro seja baixa mesmo. Nesse ponto aí é muito característico, né? Se você tem uma tendência de queda da taxa de lucro, tendo em vista a alta composição orgânica do capital ali naquela operação, você realmente, a saída é você estar indo, né, pro capital fictício, para manter aquilo, né? Mas uma coisa importante é que esses dois setores, né, o setor da produção e o setor da administração, né, que também é produção, né, porque o que seria, por exemplo, né, quer dizer, quantos empregados tem a Uber, né? Quer dizer, não estou falando de motorista, estou falando de empregados, eu não sei, isso daí se faz pesquisa para pensar também nessa ponta, né? Porque a gente está tentando ver o que há por trás do aplicativo, né? Assim como, por exemplo, você tem o Facebook, você tem o Instagram, né? Que quer dizer, toda essa empresa aí da Meta, né? Você tem um complexo você tem uma organização, você tem de empregados, né? Não apenas, você não tem só os, os, os usuários, né? Mas no caso da Uber, por exemplo, você não tem só os motoristas, né? Agora, no caso dos motoristas, especificamente, o aplicativo ele existe para fazer essa pulsão de uma renda, né? De uma renda que, na medida em que existe o aplicativo, ela aparece como forma salário, né? E nesse caso, você pode dizer que essa pulsão, que seria expoliação, né? Ela possa ser muito parecida com a exploração, né? Mas não é exploração, né? Aquilo que eu falei para você, as coisas, né? Nem tudo que parece né? Porque isso diz respeito a essas formas exóticas, é como capital fictício, né? Onde você tem a transfiguração dessas categorias aí né? Como é que se concebe o capital fictício, né? Ah, agora, se você for ver na totalidade do sistema, né? Se você for ver aí, é por isso que eu digo, você tem que ampliar o foco, né? Se você ficar com foco muito, né? Você tem que ter uma profundidade de campo, né? Como se fala na fotografia, para você ver outros elementos que compõem a produção capitalista, né? Que diz respeito, por exemplo, quando você já fala em capital fictício, né? Que é uma empresa, é um capital zumbi, né? Que é uma empresa que se sustenta não apenas no operacional, né? Mas também nas formas aí da, da especulação, né? Com ativos aí tal, da marca, do tal, né? Quer dizer, se você for verificar, esse capital fictício, ele não está planando assim no espaço sideral, né? Ele tem um fundo, né?
ele tem um fundo, quer dizer, o capital financeiro, se você for pensar em termos de massa de mais-valia, né, massa, né, acho que capital social total, né, eles dependem da superexploração do trabalho, né? É, que esse tipo de capital, que é um capital é, o capital dessas empresas de tecnologia, né? Empresas de tecnologia, eles como são empresas de alta produtividade, né? Elas têm uma capacidade maior, né, de pegar grande parte do bolo da mais-valia social, né? Isso é uma coisa curiosa, que, que esse tipo né, de divisão, né, que o Marx ele viu isso no livro 3, né? A divisão que se dá entre, né, como é que se divide essa massa, né? A massa do bolo, né, da mais-valia social, né? Porque isso é que é importante, né? Porque são aquelas empresas com maior produtividade, né? Que elas têm mais condições né? Elas pegam isso, né? Elas pegam essa maior fatia do bolo né? Então esse é um elemento. O outro elemento é que o capital fictício, o capital financeiro, ele precisa da superexploração do trabalho, né? Isso é muito óbvio, né, no aspecto de que o desenvolvimento de um é correlato com o desenvolvimento do outro, né? Se você for verificar, né, por que é que é correlato, né? Por que é que você precisa ter mais exploração, no sentido mesmo de produção de mais valor, né? Na indústria, e eu estou falando aqui na indústria, não no serviço, mas também nos serviços capitalistas, né? Nas formas clássicas mesmo, não estou falando das exóticas, né? Onde você tem mesmo todas aquelas categorias, né? Essas formas daí, elas são fundamentais. O sistema, ele tem as formas exóticas, mas se ainda, né, o fundamento dá nessas formas, mesmo com essa alta composição orgânica do capital, você tem a produção de mais valor, né? Uma produção de mais valor na indústria e se dá em condições de superexploração do trabalho, né? Basta ver a questão dos direitos trabalhistas, aumento da jornada, né? Mais-valia absoluta, mais-valia relativa, todos esses elementos aí são muito funcionais à dominação do capital financeiro, que, por outro lado, essas empresas zumbis, elas precisam dele, né? Elas precisam dele. E aí você vê, então, essa relação, né? Essa relação que está oculta, né? Entre o operário que é explorado, né? Na produção capitalista mesmo, naquela produção mesmo, aquele que é assalariado, trabalhador assalariado, né? No sentido de que se pensar mesmo naquelas condições mesmo clássicas, né? O trabalhador assalariado que não tem direitos trabalhistas, que tem alta jornada de trabalho, que a intensificação do trabalho, né? Quer dizer, você tem a superexploração do trabalho nesses setores da indústria dos serviços, né? Esses trabalhadores produzem um mais valor, né? Que, de um certo modo, tem uma identidade entre eles e essas formas,
esses novos informais, né? Que é o caso desse motorista da Uber, né? Quer dizer, você tem uma identidade, assim, que você tem que fazer um movimento, assim, na totalidade, você tem que tentar verificar como, né? Se houvesse uma aliança de classe entre essas camadas, né? Essas camadas do proletariado, é um proletariado que é explorado e um proletariado que é expoliado, né? Mas que ele está nessa cena vamos dizer assim, da produção capitalista, né? Agora, Quer sim, dizer, um outro ponto, acho que também que é curioso, né? Quando a gente fala em expoliação, por exemplo, essa é a dinâmica também do trabalho no serviço público, né? Ou seja, a expoliação ela tá em toda a dimensão do trabalho assalariado, né? mas o serviço público é o seguinte, aí você já coloca um elemento aí a coisa complicou, porque o serviço público, ele quer dizer, o trabalhador público, o salário dele, que não é salário, né, propriamente ali, novamente é uma forma, né, a gente fala salário, né, é uma forma salarial, é assim, mas ali você tem, vem dos tributos, né, que o Estado faz, nessa pulsão que o Estado faz nessa massa da mais-valia social, né? Então, só que tem outro elemento aí também, né? Tem um elemento da dívida pública que, é, que aí vai complicar a coisa, porque é a coisa do capital fictício. Novamente, o capital fictício está presente, operando aí a orquestra, né? Mas então, esse fundo público, né? Esse fundo público ele é saqueado por esses mecanismos aí Ele é saqueado, exatamente, ele é é, saqueado por esse mecanismo. né? Esse É, arroxo, né? Das condições de é, trabalho no serviço público, exatamente. precarização do É, trabalho também, né? Você tem esse precarização do saque trabalho em todas as esferas e o saqueamento, né? A redução e a expoliação, né, Zé? Porque você está a falando do expoliação. saque, mas É é a isso que eu estou dizendo, expoliação, né? Ela está é, dentro é ou seja, de modo geral, na verdade, a expoliação ela não é uma coisa também que eu estou dizendo assim, ela não é uma coisa especial do trabalho uberizado, nem mesmo digamos assim, no âmbito capitalista, você tem uma amplitude de trabalhadores na produção capitalista, não só uberizados, são explorados ao mesmo tempo, além de possivelmente ser explorados ou não, né? Também são expoliados. E você tem no serviço público também, fora da produção, da lógica de reprodução do exato. capital, você tem essa é a esfera que o capital, digamos assim, o capital ele sai, né, dos seus próprios limites, que é digamos assim, o modo de produção hegemônico, e ele saqueia, né, esse conjunto de atividades que estão na reprodução social. Você tem, quer dizer, essa questão da complexificação que eu te falei no começo da nossa conversa, que o sistema do capital é um sistema complexo na medida que ele se desenvolve, porque na medida que ele vai se tornando uma figura global, ele vai incorporando ou dando corpo, né? A gente fala incorporar, é dar corpo, né? Ou vamos utilizar a palavra correta, subsumindo, né? Os setores, os mais diversos setores. E aí entra essa dupla, né? Que eu sempre considerei que o movimento do capital se caracteriza pela dupla, né? Exploração e expoliação. Isso aí, desde a origem dele, tá ali a acumulação primitiva, acumulação originária, se expoliou, criou as condições para a exploração, e a exploração se desenvolve, e ela se desenvolve expoliando, porque você tem processos de
de luta de classe, ah, onde se reprime, né, se saqueia a coisa pública, os direitos, etc. Quer dizer, você tem um elemento ali muito mais complexo, né, dessa dinâmica, essa dialética entre exploração e expoliação, no caso da produção do capital. Né? Agora, na medida que o capital ele subsume a totalidade, a vida social, então, aí você entra também no campo reprodutivo, que eu chamo de formas derivadas de valor. Elas penetram nas instâncias, inclusive, onde você não tem, evidentemente, a produção de mais valor. Uma delas é a questão do serviço público. Né? Você não tem produção de mais valor, mas você tem formas derivadas do valor, no sentido de que você praticamente encontra um funcionário quase fazendo um discurso de um operário, mas não é operário. O produtivismo, né? A lógica do produtivismo, ela se faz presente no serviço público, né? Ela se faz presente, o serviço público se faz presente, inclusive no trabalho doméstico. Se a gente for verificar, o capital, o trabalho doméstico, ele envolveu, mas isso é a subsunção. É a subsunção. Essa categoria é muito forte, a categoria de subsunção, que o Marx ele tratou mais a sério isso no capítulo 6º inédito. Professor, mas aí é preciso falar em subsunção fora, digamos assim, que em formas de trabalho que não são interiores diretamente à produção da mais-valia? Se o sistema se tornou total. Não, isso sim, mas ainda você tem diferenciações, né? Não, é claro. Você tem o conceito, né? Tem alguns autores que falam em subsunção da natureza, subsunção da subjetividade, subsunção, quer dizer, o capital ele vai subsumindo essas áreas, certo? Inclusive subsunção da alimentação, né? Quer dizer, você tem uma vida social total, um capital total, certo? Você tem no movimento de um totalitarismo aí, e a gente fala em subsunção porque é aquela ideia de uma incorporação, quer dizer, o capital vai dar corpo a essas coisas, né? O corpo é do capital, não é mais quer dizer, aquilo que a gente come não é mais comida, aquilo dali é o corpo do capital. A natureza que a gente tem hoje não é a natureza, é a natureza do capital. Essa natureza ela está implodindo, porque a forma capital ela está implodindo, né? A forma valor. E a natureza, então, colapso ambiental, porque a natureza é a natureza do capital. Quer dizer, subsumida ao capital. O sentido de subsunção vem disso. Quer dizer, é um sentido bem específico. É uma coisa que o capital ele cria a sua própria matéria, a partir do qual ele se reproduz, certo? Isso aí é algo que é muito diferente, por exemplo, de outras formas anteriores, de outras formas sociais, né? Que você tinha, por exemplo, o artesanato, na antiguidade, mas essa forma, né, quer dizer, não se as relações sociais, a vida social, não tinha nada a ver com aquela, né? Quer dizer, não havia uma forma social. Né? A única forma. Eu entendo o que o senhor está dizendo. Então, agora, você tem razão. Mas tem um ponto, porque, por exemplo, o Marx... Tem um risco, isso, né, de achar que é produção do capital, né? Porque senão você... É preciso ter cuidado, né, na forma de usar isso. Não, é verdade. O risco é achar que tudo é produção do capital. O Marx, ele está dizendo o quê, né? No livro 1, ele está usando isso no livro 1. Ele está falando da produção da mais-valia, né? O trabalhador que produz as condições da sua própria dominação, né? Não é em todos os contextos. Mas ele está em 1867, né? Não, sim. Mas é isso que eu estou dizendo.
pegar esse conceito com a precisão que tá, né? Que é um conceito que não é qualquer conceito, né? Você tem um conceito de subordinação, você tem várias coisas. Ele não falou subordinação, ele usou. Então, assim, para usar esse conceito em outros âmbitos, né? Estou dizendo, tem que ter um cuidado. Não... Tem muita gente que tenta fazer esse movimento. Mas é verdade. A Bíblia, ela fala, né? Subsunção real da viração ali, que eu acho subsunção que real da viração, tem essa, no caso da... acho que não dá para usar. Mas ali o que é que ela entende por subsunção real, né? Será que a subsunção real que ela está falando é que está no capital? Então, ela está errada, porque ali é trabalho improdutivo, certo? No caso da viração, se for pegar nos entregadores. Então, a rigor você não tem, certo? Por esse lado. Agora, ela tem que explicar o que é que ela quer dizer com subsunção real e não formal. Por que real? Porque tem tecnologia, certo? Mas o trabalho é improdutivo. Então, vamos explicar melhor o que é que se entende. Né? Quer dizer, aí você... o sentido, por exemplo, que a gente pode dar à subsunção é o seguinte, na palavra em alemão, né? Subsumption, quer dizer, você criar uma forma material a partir da qual você se desenvolve, certo? Quer dizer, esse é o sentido. Tem um sentido assim, que não é uma subordinação, é uma produção de uma forma material. Ela é material. O capital é uma forma material, forma social, forma material. E ele cria a forma a partir do qual ele se desenvolve. O que não havia, por exemplo, como está te falando, né, na antiguidade, no feudalismo, né, que a produção ela não criava uma forma social. A vida social era uma vida, basta ver na Idade Média, na Antiguidade, as relações eram relações ainda pessoais, eram relações ainda... O máximo que havia era a reificação, né? Porque onde chegava o dinheiro, né? Quer dizer, o dinheiro, aquelas trocas, mas o próprio o trabalho assalariado não havia, era marginal, até tinha, podia até ter, mas não era dominante, né? Enfim, quer dizer, o capital não existia, efetivamente não existia na antiguidade nem no feudalismo. Agora, na sociedade burguesa, o capital ele existe. Por que ele existe? Porque ele existe não é porque ele é só porque ele é uma relação social de produção. Ele existe porque e esse é um outro aspecto, que o capítulo 6 inédito coloca de forma muito clara, né? Ele cria a sua própria forma a partir do qual ele se desenvolve. É como aquelas séries de ficção científica que tem aqueles vampiros de alma, entendeu? Eles criam um corpo a partir do qual ele age. É a personificação da coisa, né? É a coisificação. Isso quer dizer, é produto da subsunção. Quer dizer, a subsunção, aí você diz, a subsunção, ela pode ser utilizada com respeito ao trabalho. E nesse ponto aí, eu concordo contigo. Trabalho produtivo, porque aí é que você tem um capital no sentido pleno de estar produção de mais valor, certo? O improdutivo, o que você pode ter são formas derivadas, é como o serviço público, né? Quer dizer, que é um trabalho improdutivo, exterior à produção, então, mas você tem formas derivadas, mas não é exatamente a produção de mais valor. Agora, esse conceito, ele pode ser utilizado não apenas na produção, mas na reprodução. Mas aí já não é de origem marxiana. Aí, você pode até falar que é de origem marxiana, se você pegar de Marx uma teoria do metabolismo, que hoje muitos autores, né, pensam a crise ecológica, por exemplo, né, a partir de uma teoria do metabolismo em Marx, quando Marx fala na relação da agricultura capitalista, né, o capital e a natureza, tal. Aí você tem uma relação, quer dizer, o metabolismo,
Quer dizer, o Marx ele deixava muito bem claro, o capital cria a sua própria natureza. Né? Quer dizer, o capital cria a sua própria natureza. O que é que ele cria a sua própria natureza? A agricultura é muito claro isso daí. Né? Porque ele transforma a agricultura numa forma adequada para a sua valorização. Aí você tem a produção, né? Mas ele não faz isso só na agricultura, ele faz na alimentação, ele faz no vestuário, na moda, faz na subjetividade, né? Você tem uma subjetividade, aí entra um campo de uma teorização que aí tem que ser inovação. Aí Marx não chegou a fazer isso. A gente pode fazer, a gente pode criar, né, partindo dessa ideia de que o valor, né, ele tem essa característica, né, o mais valor, né, a valorização, ela tem uma capacidade expansiva muito grande, então ela invade áreas e quando ela invade, ela subsume, vamos dizer assim, mas ela subsume nesse sentido. O que é que ela faz? Ela cria a sua própria forma, né? Aquilo que você come não é aquilo que, na verdade, é uma forma adequada ao capital. A indústria da alimentação é um exemplo, né? Como se degradou, né? Aquilo que você bebe não é leite, aquilo que você cheira, que na verdade não é a natureza, a própria natureza não é a natureza, né? A gente pensa que é a natureza. O que está explodindo aí é a natureza do capital, né? Não é a natureza virgem. Então, você tem uma série de... Aí são teorizações de fronteira, entendeu? Que fogem, Agora, qual o risco? O risco é a banalização desse conceito, no sentido de perder a especificidade de como o velho Marx tratou, quando ele pensou a produção do capital. Ele pensou em áreas de produção do mais-valor. Ele pensou em áreas muito fortes, assim, né? Agora, se a gente partir do princípio que a industrialização hoje é total, né? Que a industrialização é total, né? Embora o Brasil tenha desindustrializado, mas a industrialização já é total, né? Tudo é mercadoria. Então, você tem, na verdade, todo um campo para você pensar a subsunção formal e real, muito mais ampla do que na própria época do Marx, né? Isso né? Quer dizer, tudo é mercadoria. O que é que não é mercadoria hoje? Então, se tudo é mercadoria, né, se cumpriu aquilo que está na abertura lá do capítulo 1 do livro 1, né? Que o Marx começa dizendo que é uma imensa coleção de mercadorias, está o mundo, né? Uhum. Quer dizer, então, o que ele está dizendo é que a produção do capital, ela é muito mais ampla do que a gente possa imaginar, né? Porque tem muita coisa oculta e tem muita coisa que parece, mas não é, inclusive essas formas, né? Essa dialética expoliação, exploração, né? A questão do mais-valor é que é o problema, porque o mais-valor ele está convulsionado aí pela questão do aumento da composição orgânica, né? Isso. Mais capital, né? Hoje se produz muito com capital, né? Com trabalho morto e menos com trabalho vivo, né? Mas se produz, né? O fato é que se produz, continua se produzindo. Você tem uma crise de superprodução. Inclusive, é interessante discutir a categoria subsunção nessa perspectiva também, né? Que é na perspectiva dessa crise do sociometabolismo, né? Esse desenvolvimento, a crise de valorização, crise estrutural de valorização associada a esse desenvolvimento da composição orgânica, né? Como que isso entra em choque, né, com essa forma, digamos, da subsunção do trabalho produtivo, né? É verdade, isso aí. Quer dizer, o que você tem é o seguinte, já concluindo, do que você tem, essa reflexão que o Marx faz no capítulo 6º inédito, né, nessa parte central do capítulo 6º inédito, que é onde ele trata da produção capitalista como produção de mais valor. Isso é interessante, o título da parte, o assunto que ele discute,
né? Não é à toa que lá ele discute a subsunção formal e real do trabalho ao capital. Então, na parte que ele discute produção de mais valor. Então, se a utilização desse conceito de subsunção formal e real, tem que ter muito cuidado, porque diz respeito à produção de mais valor, né? Especificamente ali na forma como foi colocada. E a questão do trabalho produtivo e improdutivo, que também ele tenta delimitar lá de uma forma muito clara, mas de uma forma que tira esse caráter fetichista. Quer dizer, você pode ter trabalho produtivo nos serviços, porque o que interessa é a atividade, não é aquilo que, né, como ele diz aqui, né, não é aquilo que o trabalho ele é útil como coisa, né? Quer dizer, o que interessa é a atividade ali. Você tem uma valorização ali, então, né, você tem um processo de valorização. Só que é o seguinte, ele deu os fundamentos, ele deu os princípios, né? O problema é que o sistema tem o quê? Tem quase mais de 150 anos, ele se complexificou. Você tem, então, as categorias, eu penso, né? Elas abrem portas assim para você, a partir delas, você está pensando essas formas exóticas, essas formas excêntricas, né, isso que, de um certo modo, mostra que é um sistema que tá negando a si próprio, né? E essa negação de si próprio é uma forma a partir do qual o sistema vai se desenvolver. Isso é que é a dialética da coisa, né? É uma coisa terrível isso, né? Quer dizer, o sistema ele se desenvolve se autodestruindo. Você vai, né? Isso é o que o Mesaros fala, produção destrutiva do capital. Quer dizer, mas essa é a forma dele se reproduzir, né? Quer dizer, a gente acha que é uma crise final, não, isso aí é a forma dele se autoproduzir. É claro que isso aí é um mito achar que, né, porque o capital ele tem uma certa, né, uma mistificação, né? A gente vai estar discutindo na próximo encontro a mistificação do capital, as mistificações do capital, porque ele se acha só ele mesmo, quando ele não é só ele mesmo, né? Existem as condições materiais de reprodução, né, que não são valor de troca, é valor de uso, né? E aí você tem os limites, né? Que não são ultrapassáveis, né? E aí é que o capital quebra a cara, porque o capital ele só ultrapassa as barreiras, é isso que ele tem feito. Ele pode até transformar limites em barreiras, mas tem certos limites que não pode ser transformado em barreiras, né? Como, por exemplo, a questão do envelhecimento populacional, como a questão do colapso da natureza do capital, né? Colapso da natureza do capital, quer dizer, você pode enfrentar esse colapso se você abolir, né? Abolir o capital, aí a natureza volta a ser natureza dos homens, né? Da humanidade, mas a natureza do capital ela é colapsada e ela colapsa, inclusive as próprias condições do sistema, né? No aspecto. Bom, tem uma série de áreas né, de fronteira, de reflexão, que isso daí a gente não vai, né? Eu só queria ressaltar a centralidade dessas discussões do capítulo 6 inédito que a gente está fazendo aqui. E essa parte que nós estamos concluindo, que é a parte do meio do capítulo 6 inédito, que é produção capitalista como produção de mais valor, né? E que é interessante, porque aí mostra, de fato, abre caminho para toda essa discussão nossas aí, que... Ô, Zé, daqui a 15 dias a gente volta a conversar, né? Se cuida,
Se cuida, nós estamos nos cuidando aqui também, né? Porque a maré não está para peixe. E a apresentação, se você tiver um tempinho aí de traçar algumas linhas, você manda, né? Eu acho que vai ser interessante você relatar. Depois eu te passo os dados, né? Uhum. Deixa eu só fechar aqui a nossa gravação.